Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Oi, gente, bom dia. Essa é nossa penúltima aula, né? Porque ainda tem religião no último tempo. Mas eu acho que eu já dei bom dia 4 vezes e ninguém me respondeu. Nem assim E aí, bom dia. Ah, obrigada. Né? Botar assim um coraçãozinho para a professora, um emojizinho, o dedinho também, né? Só para a professora ficar feliz. Bom dia, professor. Bom dia, Bruno. Cadê a turma? Tá de preguicinha? O pessoal tava na outra aula? Ou fugiu da minha? Como é que foi? Nossa aula também não tinha muita pessoa, não. É? O povo tá dormindo? Provavelmente. Então,
Matéria de empreendedorismo. O Lucas está chegando. Matéria de empreendedorismo para nossa avaliação. Quem entrou lá na plataforma viu, deixa eu botar aqui, que eu coloquei a matéria de empreendedorismo na aula de empreendedorismo, religião na aula de religião. E aí, entre a aula 32 e 33, tem uma outra informação que é o conteúdo para a avaliação online, né? A nossa aula, ela está toda baseada naquele texto de termos importantes das atividades financeiras e econômicas. Então, é a aula 27, a aula 29 e seguintes. A aula 28... A aula 28, ela foi uma outra curiosidade que eu coloquei, né, sobre a questão do dinheiro. Botei um vídeo para vocês, nós vimos um vídeo, então ela foi uma aula complementar daquela aula lá sobre a Casa da Moeda, sobre o Banco do Brasil e tal, então não estou colocando essa aula não, tá? É a aula sobre os termos mesmo. E aí, é claro que eu não vou fazer todas as perguntas assim, o que é poupança? Aí coloco lá as opções para vocês marcarem. Tem algumas questões que até são assim, tá? Agora, tem questão que tem uma imagem. Tem uma imagem lá, aí você vai ter que analisar aquela imagem e me dizer do que se trata, por exemplo, tá? Tem uma questão que eu coloco uma situação, conto uma historinha lá para vocês e pergunto qual foi o tipo de operação que foi utilizada. Tá? Tem outras questões que eu coloco um conceito e você vai ter que me dizer que conceito é aquele. O que eu sempre falo, né? Desde a primeira avaliação, bom dia para quem está chegando agora, estou comentando sobre a nossa avaliação, tá? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, que serve para todas as matérias, falo para os meus alunos lá da outra escola também, que também estão fazendo prova online. Prova online não é jogo, tá? Não ganha mais ponto quem faz mais rápido. A gente tem como ver o tempo que o aluno ficou fazendo a prova. E tem umas coisas que são surreais. Eu penso assim, meus alunos são todos super-heróis, porque não dá para fazer uma prova de 10 questões com coisas para serem lidas, né? Tanto os enunciados quanto as respostas também, em 2 minutos. Em 1 minuto e meio. Não dá, gente. Né? Então, assim, faz a prova devagar, leiam todas as questões. Algumas vezes, a resposta está na questão. É só vocês interpretarem aquilo que está sendo colocado. Eu não faço prova para prejudicar aluno e tenho certeza que nenhum dos meus colegas também faz prova para prejudicar aluno. Isso é uma coisa que, assim, dentro da educação, nós, professores, conversamos muito sobre isso, né? Agora, nós fazemos prova com graus de dificuldade, como desafios. Mas é claro que a gente vai utilizar assuntos que vocês dominam.
Então, lê direitinho, presta atenção, faz com calma, para não ter problema, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, O texto está na plataforma, mas, para que não fique nenhuma dúvida, o texto que nós vamos trabalhar em prova é esse aqui. Alguns termos importantes das atividades financeiras e econômicas. E alguns termos a gente foi acrescentando, né? E eu parei justamente em custo de produção. Foi a nossa última aula, né? Deixei até como uma curiosidade, alguns termos que nós usamos aqui em aula, mas não cobrei nada, né, que não esteja de custo de produção para baixo, né? Valor agregado, venda casada. Então, são só termos que a gente falou muito. Não precisa decorar nada, gente. É só prestar atenção no que está escrito na prova. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre algum termo que eu coloquei aqui? não. Nadinha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tudo de boa. Tá tudo de boa? Tem certeza? Que bom. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para vocês... A gente jogou semana passada? Não, né? O quê? A gente não jogou semana passada. Mas antes de me jogar. Oi? 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 Não entendi. Eu acho... Eu não entendi. A gente jogou ou não jogou semana passada? Jogou o quê? Ah, o stop. Não. O Bruno tá dizendo que a gente jogou. Não jogou. Eu vou fazer uma revisão, então, no último tempo, usando o jogo, tá? O stop. Vou fazer uma revisão de questões de empreendedorismo e também de ensino religioso, tá? Vou falar um pouquinho sobre a revisão de ensino religioso e depois a gente joga fazendo a nossa revisão das duas matérias, tá bom? E vou colocar para vocês agora uma música que eu gosto muito dessa música. Ela tem um contexto, para mim, também bastante teológico. E ela fala da questão das dificuldades, né? Quando a gente
enfrenta as dificuldades de frente, realmente. O refrão dessa música é bastante significativo. E eu vou deixar para vocês como uma mensagem, né, esse encerramento da nossa última aula antes da prova de empreendedorismo, tá? Essa música, ela tem um conceito muito interessante. Quem já ouviu, eu não sei se já tinha prestado atenção na letra. Ele fala, né, em algumas situações aonde fica muito claro que ele está falando de fé, que ele está falando da própria religião. O Falcão, ele é uma pessoa, que é o autor dessa letra, ele é uma pessoa bastante espiritualizada e ele procura trazer para as letras dele, né, essa espiritualização. E não são músicas normalmente religiosas, mas são músicas que falam de paz, que falam de fé, que falam da gente acreditar na gente, nos nossos sonhos, né? E essa música, ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre precisar mergulhar mais fundo para ver os corais. Ela fala que a gente não pode ficar simplesmente achando respostas naquilo que é superficial, né? Que a gente precisa buscar mais fundo. Vai valer a pena, né? E a gente teve um ano que foi mais ou menos assim, né? Todo mundo no mesmo mar, só que cada um dentro do seu barquinho, né? Alguns com barcos mais firmes, mais fortes, outros com barcos menores e mais frágeis, né? Muitas pessoas que ficaram sem o barco e foram parar dentro do próprio mar, algumas que se salvaram, outras não, algumas que ainda estão se salvando, né? E essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, nessa aula de empreendedorismo, que é uma coisa que eu sempre falo, mais do que ganhar dinheiro, mais do que ter coisas, né, ter coisas materiais. O empreendedorismo, ele precisa ser usado primeiramente para que a gente possa ser, né? Para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos observar as necessidades dos outros, para que a gente possa ter ideias criativas, ideias que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, da nossa também, né? É preciso empreender a própria vida. Então, até quando a gente está falando de termos, né? Termos de questões financeiras, termos de questões econômicas, a gente está aprendendo para poder usar mais tarde na nossa vida, para ajudar as pessoas, para ajudar. Falamos tanto de educação financeira esse ano, né? Então, como a gente pode ajudar dentro da nossa própria casa, né? Empreendedorismo é isso. A nos tornarmos pessoas melhores e que a gente possa ter um futuro melhor, né? Ainda mais vocês que têm muito mais tempo do que eu, né, dentro da caminhada de vida, e vocês terão grandes oportunidades e que vocês saibam acolher e aproveitar bem essas oportunidades. Alguém quer falar alguma coisa?
Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Então tá, vou encerrar aqui. Vou encerrar com 5 minutinhos antes. A gente bebe uma água, né? Dá tempo de beber uma água. E para vocês irem para outra aula e eu para minha também. E a gente se encontra no último tempo, 11h30, tá bom? Vamos ter um tempo de aula divertido. Beijo a todos. Tchau, tchau.